A mentira na política, registrada na região centro-sul do Ceará, ganhou o noticiário estadual e nacional. Após ter filiação suspensa por forjar o próprio sequestro, Eliomar Cardoso desiste de concorrer à Câmara de Vereadores em Iguatu. Mais detalhes agora com o repórter Carlos Silva. O redemoinho na vida de um político que em menos de 72 horas se transformou em uma das maiores mentiras da história política do município de Iguatu. O caso envolve o agora ex-candidato a vereador Eliomar Cardoso da Silva, que após forjar o próprio sequestro, foi expulso do PT e sem filiação renunciou à candidatura. Eliomar poderia até recorrer da decisão do Partido dos Trabalhadores, mas as pressões, o constrangimento e o mal-estar o fizeram repensar a carreira política. O caso do sequestro forjado ganhou repercussão na noite de sexta-feira, após imagens do candidato a vereador invadir as redes sociais e mobilizar a polícia militar. Eliomar apareceu com braços e pernas presas a um arame farpado, sentado no banco do motorista de um carro, chegou a registrar um boletim de ocorrência, recebeu solidariedade do PT, mas a Polícia Federal constatou inconsistências nas informações. Diante das contradições, Eliomar confessou o próprio sequestro. O gesto do candidato a vereador gerou mal-estar e desconforto entre os dirigentes estaduais do Partido dos Trabalhadores, o PT, que decidiu assim expulsá-lo por conduta antiética. Eliomar vai responder a processo por falsa comunicação às autoridades policiais e pode pegar uma pena de 6 meses a 1 ano de prisão, além de multa e suspensão de direitos políticos. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. O enredo mal escrito, jornalista Beto Almeida, ou novela com gosto amargo para esse ex-militante do PT, ex-candidato a vereador, Eliomar Cardoso. Usei a expressão para você e o questionei. A mentira tem pernas curtas, Beto Almeida? Curtíssimas, Luziano. E aí tá aí o resultado. Se você entrar no site Divulga Cande lá do Tribunal Superior Eleitoral, ele, o Eliomar, já aparece como inapto, ou seja, é um candidato inapto para disputar a eleição de vereador no município de Iguatu. Ele levou, inclusive, o Partido dos Trabalhadores a emitir uma nota, né, em solidariedade a ele. E o PT não teve outra alternativa, era isso que se esperava do partido. Tinha que suspender realmente a filiação dele. Ele poderia recorrer? Poderia. Claro, é um direito dele, mas diante da situação, do flagrante que foi, da confirmação, porque ele confirmou para os policiais federais que ele sim, ele tinha realmente fraudado todo aquele esquema que foi montado, aquela farsa montada de que ele tinha sido, por exemplo, amordaçado com arame. Nada disso é verdade. Então o que acontece? Dizendo, ele hoje pode se considerar que ele entra para o anedotário político de Iguatu, como o candidato que forjou um sequestro mentiroso, falso e que naturalmente movimentou o noticiário político aqui do estado do Ceará e nacional, porque ele foi notícia nacionalmente. Jornalista Beto Almeida, agora quem foi o autor material ou os autores materiais deste crime? Porque o ex-futuro candidato a vereador aparece com as pernas e os braços amarrados em um arame farpado. Verdade, Luziano. Olha, Beto, é uma cena hilária, né? Cômica, ele próprio se amarrou, Luziano? Não, ele próprio não, né, Beto Almeida? Será que então ele contou com a ajuda de terceiro? Eu acho que a Polícia Federal... Porque não dá pra colocar, por exemplo, né, esse amarrar, né? Ele tem que ter muita mobilidade física para amarrar as pernas com arame farpado. Verdade. Olha, tem um arame farpado enroscado no pescoço dele, e o arame tá todo enferrujado, rapaz. E o arame enferrujado, né, Beto? Correndo o risco ali de contrair alguma doença, né, por conta dessa ferrugem no... Mas o que chama a atenção mesmo, Beto, é que... Sabe o que me chama a atenção aí? Eu não sei se vocês observam. Rapaz, o carro desse homem é muito sujo, Luziano. Olha só, capaz até de provocar um acidente. Beto, foi um carro usado num sequestro, ou seja, debaixo de poeira e tudo. O Beto, garrafa plástica, é tudo no chão desse carro ali. E outra coisa também, Beto Almeida, eu acho que é o primeiro caso de sequestro, né, onde
a vítima, a suposta vítima, é sequestrada e fica naquele lugar ali, em área pública, em área aberta, né? Embora esse terreno onde tenha sido encontrado o carro, né, não tenha tantos habitantes. Mas é o seguinte, Beto, mas fica a ainda- lição aí, Beto, Sim. também. É o seguinte, Beto, se entrar na política, não minta. Se mentir, não entre na política. Pois é, e principalmente, Zenoldo, nesse nível que ele entrou com essa mentira, forjando aí o próprio sequestro, a situação ficou muito inusitada. E apesar dessa decisão já tomada pelo PT, pela Justiça, ele ainda assim tem aí uma ação de investigação judicial eleitoral para caçar tudo, e a própria Polícia Federal, Zenoldo, ele deve ser autuado por falsa comunicação de crime. Ou seja, não se encerra apenas no âmbito eleitoral essa farsa dele, porque ela também terá consequências no âmbito processual jurídico.